Nesse mês, esse mês nós tiramos para estudarmos o primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, todas as mensagens desse mês são tiradas do mesmo capítulo da Bíblia, capítulo 1 do Evangelho de João. Então, deixa a sua Bíblia aberta lá. Hoje nós vamos falar a respeito da apresentação de Jesus Cristo como o Verbo de Deus, como o Cordeiro de Deus. O meu título que está errado aqui. Em alguns lugares talvez você já tenha visto essa expressão Agnus Dei, ou em alguma canção. Essa expressão fala a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus. Nós vamos ler João 1, versículo 29 a 36. Eu peço que todos tenham suas Bíblias abertas, seus aplicativos abertos, para acompanharmos juntos. Se você é um visitante, a nossa comunidade tende a acompanhar na versão da Bíblia Almeida século 21. Nossa, que alegria, hein? Tudo isso por uma versão da Bíblia. A Bíblia oficial. Então vamos acompanhar, versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É sobre esse que eu falei: depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito que desceu do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com dois de seus discípulos, e olhando para Jesus que passava por ali, ele disse: Este é o Cordeiro de Deus. Amém. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho a respeito do batismo de João, que é necessário a gente ter um pouquinho de contexto do que estava acontecendo, porque para nós cristãos, foi muito interessante quando nós gravamos a Ion, e nós gravamos 2 aulas a respeito do período interbíblico. Foi ali com aquelas 2 aulas que nós percebemos quanto é dificultoso para o cristão comum que nunca fez um curso de teologia, cair nas primeiras páginas dos evangelhos e compreender o que é que mudou. Você já, nas suas leituras bíblicas do ano todo, já aconteceu com você que você acaba Malaquias e aí você fala: agora eu vou começar o Novo Testamento, e tudo está diferente, não parece nem mesmo o mesmo livro, o mesmo contexto. Você tem saduceus, fariseus, você tem sinédrio, você tem Judeia, Galileia, um monte de outras expressões. Você tem Herodes, você tem os Iscariotes. Ninguém sabe de onde surgiu essas pessoas, ninguém sabe o contexto ou porquê que essas pessoas estavam ali, já que nas últimas páginas que nós lemos no Antigo Testamento, elas não estavam. Eu não vou dar esse contexto, mas se quiser vai lá e assiste as aulas da Ion School. Mas João Batista é um desses personagens que aparecem no Novo Testamento e nos faz questionar o que esse cara está fazendo aqui e de onde que ele veio, por que ele está falando algo que é novo para o restante das Escrituras. Porque se você já estudou os evangelhos sinóticos, João, os evangelhos, todos os 4 evangelhos, você percebe que o batismo, o assunto do batismo não é muito comum, não é algo repetido nas Escrituras. E fulano batizou no Rio Jordão, e fulano fez um batismo assim, e Elias batizou para o arrependimento. Isso não aconteceu no Antigo Testamento. Quando João começou a batizar do outro lado do Rio Jordão, num deserto, vindo de um deserto, as pessoas não vinham para ele e questionavam: o que você está fazendo no deserto? Já parou para pensar? Ninguém veio para ele e falou: por que você está
profetizando no meio do deserto? Ou por que você está fazendo isso perto do Rio Jordão? A gente não vê esse questionamento. Porque o local do ministério de João não era um problema. As pessoas caminhavam horas, até dias, para ouvir um louco vestido de peles de camelo, que comia gafanhoto e mel, e arrotava insultos para a religiosidade do povo, né? Mas ninguém questionava, cara, por que você não fica lá em Jerusalém, que é tão mais fácil, a gente já está acostumado a ir para o templo todo ano, a gente vem te ouvir. Não, eles vinham de bom grado para o meio do deserto, mas eles não entendiam o que é que ele estava fazendo em relação ao batismo. Por que é que você está fazendo isso, ao invés de aquilo? Por que você não está no templo ensinando a lei de Moisés, ensinando os mandamentos do Senhor, ou até mesmo confrontando Herodes ou os outros reis, como era do costume de Elias, por exemplo, ou de Eliseu? Por que você está aqui sozinho, solitário no meio do deserto, dando banho nas pessoas num rio Jordão? Quando João Batista batizava, a mensagem que ele pregava, ou o batismo, era para todos, mas ele só batizava aqueles que demonstravam crer e se arrepender. Então, todos poderiam ir lá e se molhar, mas pelas mãos de João Batista e pelas mãos dos discípulos de João Batista, nós vemos que João Batista não procurava pessoas que estavam dispostas a se molhar. Ele estava procurando pessoas que estavam dispostas a se ofender diante do mundo, tomando um banho que representava uma nova existência de si mesmo. Quer dizer, no momento que eu entrar nessas águas, ao sair eu já não vou mais viver como eu vivia antes de me molhar. Por isso que João Batista dizia que era um batismo de arrependimento. Porque o arrependimento é algo interno. O arrependimento é algo que eu possa estar arrependido e ninguém vai ver, ninguém vai perceber que eu estou arrependido. Mas o caminhar para as águas, o caminhar em direção a João Batista, um louco, que pregava as palavras do Senhor e ninguém sabia por que ele estava ali, caminhar até lá e ser batizado por ele, representava, eu posso ser um cara legal, vestido de terno, ou empresário, ou todos me amam, eu tenho muitos seguidores no Instagram, no Facebook e tudo mais, faço até dancinha de TikTok, todos me amam, né? Mas para João Batista o que queria dizer é, aquilo que os homens veem não importam, porque o que você está prestes a fazer, somente os olhos daquele que você não está enxergando é que importa. Somente os olhos de Deus diante de você vai importar nesse momento, porque é Ele que enxerga um coração quebrantado, porque é Ele que enxerga um coração arrependido. Então caminhar e dizer, ei, eu também quero ser batizado, para João Batista não batia. Para João Batista era, porque tanto que os fariseus, os homens da lei, vinham até ele com o sentimento de que esse cara é um profeta, nós devemos dar ouvido a ele. Mas João Batista dizia, o batismo é para arrependimento porque algo está para acontecer. O que os homens da lei pensavam? Cara, se ele é um profeta, eu quero estar dentro do que vai acontecer, eu não quero estar fora. Se ele está dizendo, porque a palavra de João Batista é, Deus está para aparecer de novo, Deus vai se apresentar no nosso meio, e antes que ele apareça, é necessário que vocês se purifiquem. Ele, em outras palavras, o que ele estava fazendo era repetindo as palavras que Moisés falou ao povo lá em Êxodo 19, de 10 a 11, quando Moisés diz, o Senhor também disse a Moisés, vá ao povo e santifica-o hoje e amanhã, eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. De certa forma, João Batista estava se apresentando diante do povo e dizendo assim, vocês não sabem o que está para acontecer, o próprio Deus vai voltar a nos visitar, mas para que vocês fiquem vivos e não sejam consumidos com o zelo do Senhor, é necessário que vocês se lavem, não somente por fora, mas também por dentro. Na cabeça dos fariseus eles fizeram a conta, ok, se eu for batizado diante do povo, eu também faço parte daqueles que não serão consumidos por Deus. João Batista, ao ler as atitudes do coração deles
nessa maneira hipócrita, ele já lança logo sua raça de víbora. Quem foi que ensinou vocês a fazer a conta de que se vocês obedecessem e fizessem uma lista, checando, faz, não faz, não faz, isso vai livrar vocês da ira de Deus que está por vir? Quem foi que disse para vocês que simplesmente se molhar é suficiente para não ser consumido por aquele que está por vir? Quem foi que disse que ser amado pelo povo de Deus é o suficiente para não ser consumido pela glória daquele que está por vir? Quem foi que disse que postar versos bíblicos no Instagram é suficiente para que você seja livrado dos olhos como chamas de fogo daquele que está por vir? E aí o povo, que é isso? Ô loucão, doidão, é o seguinte, nós somos filhos de Abraão. Ele fala, vocês não sabem de quem vocês são filhos não. Porque Abraão entenderia que Deus pode fazer nascer filhos para Abraão de novo, do zero, dessas pedras do deserto. Ele não precisa que vocês mostrem o crachazinho para Deus. Eu sou crente, eu sou da igreja Magodei, eu sou da igreja Batista, eu sou da igreja presbiteriana. Jesus vai olhar e vai falar assim, caia por terra. Não serve para nada o seu crachazinho para aquele que está por vir. João estava dizendo, purifiquem-se, arrependam-se, preparem-se, porque Deus vai nos visitar de novo. Para aqueles que ouviam isso e criam no que ele estava falando, o batismo os apontava ao Cristo. Mas para os outros, aqueles outros, ele poderia entender que ele era o outro profeta como eu, e que ele seria o próprio Cristo. Para aqueles que não entendiam que João Batista estava apontando para o Cristo, eles estavam pensando que talvez esse João Batista fosse aquele que Moisés profetizou antes de morrer, dizendo, um dia Deus vai levantar um outro profeta como eu. E eles estavam olhando para João Batista e pensando assim, se ele for o outro profeta como Moisés, então ele talvez também seja o Cristo. Foi nisso que eles começaram a questionar Jesus. Então eles começaram a questionar a autoridade de João Batista, isso antes desses versículos que nós lemos, justamente por ouvir as palavras de João Batista dizendo, é necessário vocês se apresentarem limpos, puros, diante de Deus. E eles começaram, peraí, mas por que você está pregando arrependimento? Por que você está pregando batismo? Por que você está mandando as pessoas se purificarem? Você é o profeta? Como Moisés? Não, eu não sou profeta. Então você é Elias, como Malaquias profetizou. Antes do dia do Senhor virá Elias. Então você é Elias. Ele, não, eu não sou Elias. Então, se você não é Elias, se não é o profeta, você certamente é o Cristo que nós estávamos esperando. Agora, imagina, se Jesus, um cara normal, né? Um cara que não mostrava coisa diferente, não tinha um chifre de unicórnio para todo mundo saber se é o Cristo, não tinha brilho, não tinha nada, não tinha aquela, como é que chama aquele negócio? A auréola assim na cabeça dele para ele saber, ele não andava assim, né? Não, vinde a mim. Ninguém sabia quem era. E ele, todo mundo se ofendeu com Jesus. Imagina se o Cristo fosse João Batista. Imagina que loucura se Israel tivesse que seguir um cara barbado, sujo com bafo, cabeludo, que comia gafanhoto e mel vestido de camelo. Talvez ele teria 3 discípulos, em vez de 12 apóstolos. Ninguém quer me seguir, velho. Será que é o meu bafo? Né? Foi alto isso. João Batista ofendia pela sua aparência. João Batista ofendia as pessoas com suas palavras, ofendia as pessoas com seu chamado. Não tinha nada em João Batista que agradava as pessoas de maneira carnal, natural. Agora, no momento que João Batista respondeu essas 3 perguntas e disse, não, eu não sou o Cristo, não, eu não sou o Elias que havia de vir, não, eu não sou o profeta, então eles começaram a olhar, ué, então seu batismo não serve para nada. Então isso que você está fazendo não serve para nada. E aí eles começaram a criar um alvoroço, pessoal, vaza daqui. Esse cara é só mais um esquema. É só mais um
pregador influencer do TikTok que está aí criando videozinhos no Rio Jordão, larga a mão desse cara. Já já ele vai falar de dar um update na Bíblia ou alguma coisa assim. Mas então, nesses questionamentos, você não é o Cristo, você não é o profeta, você não é Elias, então quem é você? Por que nós devemos te ouvir? Ou também nós podemos entender esse questionamento da seguinte maneira: se você é um profeta no nosso meio, qual profecia você está aplicando a si mesmo para nós ouvirmos o que você tem a dizer? Porque o profeta tinha a profecia de Moisés, Elias tinha Malaquias, o Cristo tinha Isaías, tinha todos os outros profetas. Então quem é que falou a respeito de você para que nós devêssemos ouvir? Já que você é um cara novo, já que nós não temos muito histórico do que você está fazendo, do que você veio fazer, o que é que nós deveríamos olhar e pensar? Isso que está acontecendo nos nossos dias. João Batista vira, mete o louco, e vira e fala assim: eu sou a voz. Ele não falou assim, simplesmente, abram suas Bíblias aí, deixa eu explicar para vocês. Ele respondeu asperamente, como quem queria argumentar com socos esses caras. Ele, quem é você? Deixa eu dizer quem eu sou. Eu sou a voz solitária que está clamando no meio do deserto para aqueles que querem ouvir. Eu quero clamar no mais alto da minha voz, porque aqui no deserto só vai ouvir quem quer ouvir, não quem está passando, fazendo nada no meio da cidade, não quem está lá cultivando sua vida religiosa no meio do templo, nos cultos de domingo. Para ouvir o que eu tenho a dizer, é necessário que você venha até aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. E o que eu tenho a dizer é uma só coisa: preparem o caminho do Senhor, porque Ele está chegando. Se arrependam, se limpem, se lavem, se preparem, porque da mesma maneira que Ele desceu sobre o monte Sinai, Ele está a ponto de se apresentar no meio de vocês. E eu imagino, enquanto João Batista está declarando isso, ele também tem expectativas. Ele também está pensando: será que ele vai aparecer com fogo? Será que ele vai derreter o monte? Será que nós vamos ouvir trombetas? Será que vão vir anjos juntos? Ele só sabia uma coisa: aquele que enviou ele a pregar, quer dizer, Deus, disse para ele uma coisa: João Batista, pregue arrependimento e batize com água, até que você veja um homem onde o Espírito Santo de Deus vai descer e ficar. Quando você vir o Espírito Santo descer sobre um homem, com seus olhos abertos, não uma emoção, um sentimento: nossa, eu sinto que o Espírito Santo está descendo sobre você. Eu tive um sentimento que o Espírito Santo, Nilton, está querendo te fortalecer. Não é isso. Não uma imagem, um pensamento. Ele disse: quando você ver com seus olhos o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele, saiba que ele não é um homem qualquer. Saiba que ele é o próprio vaso de Deus. Somente Deus poderia receber o Espírito Santo e permanecer nele. Então, quando isso acontecer, proclame, chegou. Agora, pensa nisso. A proclamação de João Batista era o que estava dizendo lá em Isaías 40, versículo 9. Nós vamos falar um pouco dessa profecia de Isaías 40 na semana que vem. Mas basicamente, no meio da profecia a respeito de João Batista, a voz que clama no deserto, no meio dessa proclamação, João Batista deveria dizer: eis aí o vosso... O quê? Ele não diz o Cristo, o Cordeiro de Deus. A profecia de João Batista em Isaías é: eis aí o vosso Deus. Então, quando ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, o povo que conhecia, os líderes religiosos,
talvez fazendo o cálculo, se ele é a voz que clama no deserto, aquele para quem ele vai apontar não é simplesmente um líder, um novo profeta, um novo líder religioso, é o próprio Deus. Difícil esse ministério de João Batista. Mais difícil ainda se nós considerarmos a realidade do ministério de João Batista, que foi filho de sacerdote, de linhagem sacerdotal, capaz de permanecer no serviço sacerdotal do templo, mas sem fazer isso, o seu pai manda ele para o deserto, para ficar no deserto. Quer dizer, filho, você não vai, é como se eu dissesse para o João, você nunca vai ser pastor, vaza daqui e nunca mais volta. Esquece esse trem de ministério. João Batista vai para o deserto e nunca mais volta. Cresce no deserto, conhecendo a Deus, estudando Deus, treinando os seus ouvidos, treinando sua visão profética, treinando o seu coração, treinando a sua integridade, o seu caráter, treinando o seu estômago, treinando para ser apedrejado caso ele fosse, para sofrer perdas caso ele fosse, por 30 anos. A gente pensa que Deus nos chamou e a gente passa 2 semanas e Deus não nos usa, a gente já se frustra com Deus. A gente ouve Deus, Deus está te chamando, te levantando para acordar essa geração. A gente acabou de ouvir, já vai para o Facebook. Ó geração, arrependei-vos, porque é chegado a hora. Nós queremos ser ouvidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos que o mundo coloque a gente num pedestal e aplauda a gente por sermos os homens e mulheres de Deus. João Batista ficou calado por 30 anos. E o seu ministério, depois de 30 anos, durou por um pouco mais de 1 ano e meio. No máximo 1 ano e meio. Imagine você ser treinado, ser capacitado, para você ir para Cantalão, para Afeganistão, para África, para onde você quiser, para a China, simplesmente para chegar lá depois de 30 anos de treinamento, fazer uma pregação e ser morto como mártir. Quantos de nós estamos dispostos a isso? Quase ninguém, porque nós não estamos acostumados a esperar. Nós não estamos acostumados a permanecer sem ver frutos. Imagine, João Batista lá com seus 20 e poucos anos, já sabia toda a Torá de cor, já sabia todo o processo religioso, o mundo, tinha estudado tudo que precisava estudar. Alguns acreditam que João Batista foi treinado pelos essênios, no meio do deserto lá de Qumrã, o que eu acredito que é muito possível. Mas de qualquer forma, sendo parte deles ou não, crescendo sozinho, nós sabemos que João Batista se preparou muito bem. Agora, ouvidos, olhos, coração, não são preparados do dia para a noite. Quantas vezes na minha trajetória já vieram jovens perguntando, Web, como eu ouço a voz do Senhor? Né? Como eu aprendo a ouvir? Nossa, eu não consigo entender o que é a voz do Senhor, que é a minha própria voz. Né? Quantos de vocês já pensaram sobre isso? E a verdade é de que nós estamos ansiosos para aprender a ouvir a voz do Senhor. Mas não se discerne a voz do Senhor do dia para a noite. Não se discerne um comando do Espírito Santo da noite para o dia. O mover do Espírito Santo no nosso coração, você não percebe do dia para a noite. A não ser que Ele queira, né? A não ser que Ele faça isso com um novo convertido. Mas a verdade é de que nós aprendemos errando e obedecendo. Nós ouvimos, cara, vai lá e entrega tudo que você tem. Né? Eu acho que o Espírito Santo está falando comigo. E aí você vai lá e entrega tudo que tem. E aí o Espírito Santo confirma no seu coração e você, glória a Deus, dei tudo que tinha para o louvor da sua glória, Senhor. Amém, vamos seguir. No outro dia você ouve, dê tudo que você tem. E aí você dá, aí você não consegue pagar a sua conta. E Deus não provê porque Ele deixa você passar o perrengue para você entender que aquilo não veio dEle.
E aí você falou, Deus, e agora? Eu dei o que eu não era para dar. Eu já fiz isso algumas vezes. Algumas. E aí você fica, e agora? Dei o que não era para dar. Aí às vezes ele é misericordioso, às vezes ele é gracioso, mas no passar da história, da nossa vida, nós começamos a aprender e a discernir coisas, detalhes, coisas que fazem diferença entre a nossa vontade, o nosso zelo pelas coisas do Senhor e aquilo que realmente é o Senhor dizendo. Porque muitas das nossas vontades, muitas das coisas que nós fazemos, elas vêm camufladas com zelo, com vontade de acertar. Mas a verdade é que nem tudo que nós fazemos querendo acertar é o que Deus queria que nós fizéssemos. Isso eu digo numa capacidade profética, não estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, nós temos a palavra do Senhor que nos ensina como vivermos. Então João Batista, depois de 30 anos, passou 1 ano, talvez 1 ano e meio no máximo, proclamando, arrependei-vos, porque Jesus está chegando. Jesus não, o Messias está chegando. Deus está se apresentando. Deus vai se apresentar. Se lavem, se purifiquem, aguardem, mudem a maneira de viver. Lavem as suas vestes externamente, internamente no seu coração. Rasguem o seu coração e não as suas vestes diante do Senhor. João Batista, com esse desejo de proclamar e ver aquilo acontecendo, ele teve a vida inteira para fazer o que ele queria, mas ele viveu a vida inteira para fazer aquilo que Deus queria por um pequeno tempo. E quando ele viu Jesus, no versículo 33 ele diz, eu não o conhecia. Isso não está relacionado à familiaridade de Jesus com João Batista, mas com o entendimento de que aquele que aconteceria seria o Messias, mesmo que fosse talvez um parente, um primo, ou alguém, nós não sabemos quantas vezes ao longo de 30 anos os dois se encontraram, né? O reconhecimento de João, então, não era baseado em familiaridade ou amizade. Ele não quis ver Jesus como Cristo, seu primo. Ele não reconheceu o Cristo por milagres ou pela maneira de Jesus se vestir. Ele reconheceu o Cristo sabendo que Deus, em forma do Espírito Santo, era um com ele, com Jesus. Aquele sobre quem vier o Espírito Santo e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o Cristo, o ungido, o Redentor de Israel, que irá nos batizar com o próprio Deus. Imaginem, eu gosto dessa ideia que João Batista diz, aquele sobre quem vier o Espírito e permanecer, é aquele também que nos batizará com esse mesmo Espírito que veio sobre ele. Não é outro Espírito, não é um Espírito, não é em forma de Espírito. Ele diz, o Espírito Santo vem sobre ele, para que ele nos batize com esse mesmo Espírito Santo que veio sobre ele. Mas é interessante esse paradoxo da expectativa e da anunciação. A expectativa que daqueles que ouviam tinham, e a anunciação que veio da boca de João Batista. O que eles ouviam João Batista dizer? Se preparem, pois Deus irá se apresentar a vós. O Cristo se manifestará. Finalmente nós seremos libertos. Deus irá nos prover um líder político para nos libertar de Roma. Todas essas coisas eram coisas que eles estavam ouvindo João dizer. Mas o que João Batista estava realmente dizendo? O Cristo, o Filho de Deus, chegou para morrer como oferta em nosso lugar, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Quando ele disse, este é o Cordeiro de Deus, este é Agnus Dei, este é o Cordeiro provido por Deus, que remove o pecado do mundo, o que ele estava dizendo é, nós não podemos morrer por nós mesmos, nós não temos capacidade de chegarmos a Deus, mas Deus está nos provendo um Cordeiro Santo puro, Deus está nos provendo uma oferta. Este aqui
não é simplesmente aquele que as profecias apontavam. Ele é aquele que nos deu as profecias que apontavam para ele. Vocês estão entendendo o que isso quer dizer? Não é simplesmente um joguinho de palavras. Existe um peso na realidade de quem Jesus é. E se nós não percebermos a identidade de Jesus, como apresentado por João Batista, nós também vamos nos aprisionar e ligar a nossa fé a coisas que não são Jesus Cristo. Se nós não percebermos a quem servimos, o porquê nós estamos aqui, sendo Cristo, sendo Jesus, nós começamos a brotar, começamos a fazer com que os nossos corações se ligam a coisas super importantes, como amizades, como aparência, como culto, como estética, como sentimento, como emoções, sei lá, coisas legais, muito importantes, tão importantes como as correias da sandália de Jesus, muito importante, mas comparado a Cristo, são tão importantes quanto as roupas dos fariseus diante de Jesus. Jesus olhava para eles, isso aí é trapo de imundícia, isso aí não me faz encher os olhos, eu não fico com medo, eu não fico com, uau, um fariseu está falando comigo, que incrível. Se nós não entendermos quem é Jesus e o que é que significa servirmos Jesus como o Filho de Deus, nós vamos prender as nossas afeições em coisas inúteis e sem valor espiritual. Ele não veio como libertador da escravidão política, pelo menos ainda não. Ele veio como libertador da escravidão, do pecado e da morte, para que tenhais comunhão com Deus. Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer que Ele carregaria sobre si os pecados dos homens, como o animal sacrificado na lei de Moisés carregava o pecado daquele que oferecia. E tem aí algo que Deus está querendo dizer no meio, já que Ele não usa o cabrito, que é a oferta pelo pecado, mas Ele usa o cordeiro, que é a oferta da Páscoa. Mas o cordeiro da Páscoa não é o animal que tira o pecado, mas o cordeiro da Páscoa, que impede o juízo de Deus de vir sobre o seu povo, é também agora o sangue que nos purifica do pecado e nos dá paz para com Deus ao mesmo tempo. Ele fala, esquece tudo aquilo que já foi dado ou oferecido por vocês, porque nada disso foi capaz de remover o pecado. O que houve foi um perdão, uma cobertura do pecado, mas nunca uma remoção dessa culpa diante de Deus. Vocês ainda eram culpados pelos seus pecados. Ele foi ofertado por Deus para os homens. E como homem, Jesus se entregou pelos demais homens, representando a humanidade diante de Deus. Quando João Batista apontou para Jesus e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo, o que ele estava dizendo é de que este homem vai diante de nós, se apresentar diante de Deus, no Santo dos Santos, e ele vai se apresentar como oferta diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, que vai levar a oferta perfeita, mas a oferta perfeita é também o sumo sacerdote. Eis aí o homem que nos representará diante de Deus. Toda a ira de Deus contra os nossos pecados estarão sobre este homem, assim como os pecados individuais estavam sobre o animal que era sacrificado no altar. Jesus era uma ofensa para as pessoas naquele dia. Nós podemos só imaginar o que significaria, o que significava essa declaração de João Batista e o que houve, o que passou na cabeça e no coração das pessoas ao virarem o rosto. Imagina se eu virasse
Gente, aquele subindo a escada ali é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Automaticamente a sala inteira. Era isso que a gente estava esperando? Tipo, nada? Isso aí? O que acontece nesse momento é melhor visto, pelo menos eu penso, é melhor declarado nos evangelhos sinóticos. Vamos ler lá em Mateus 3, no versículo 13 a 17. Jesus, que ainda estava na Galileia, ele foi para o Jordão para ser batizado por João. Ele saiu e foi ao deserto sabendo, hoje eu vou ser batizado. Ele precisava se arrepender? Ele precisava que João Batista molhasse ele? Ele precisava até mesmo ser reconhecido por João Batista? Nada disso. Jesus sabia que era necessário cumprir toda a justiça. Jesus precisava cumprir tudo aquilo que a lei e os profetas proclamavam a respeito do que significava ser uma pessoa justa. Ele checou as listas, mas com intenção e propósito em fazer isso, não para ser vistos pelas pessoas. No versículo 13 diz, então, Jesus saiu e foi da Judéia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo, tu venhas a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti? E Jesus lhe respondeu, deixa, só por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Imagina, Jesus vem, ainda nesse momento, João Batista não viu o Espírito Santo descer sobre ele, mas ele tinha ideia quem era esse que estava sendo batizado. Ele estava na expectativa de, eu conheço, a minha mãe me contou o que aconteceu quando quando sua mãe ficou grávida. Minha mãe me contou várias vezes do que aconteceu na barriga dela e na barriga da sua mãe, quando elas se encontraram. Eu tenho por memória as profecias que os anjos disseram a teu respeito. Talvez tinha memória a respeito do que Jesus representava. Mas aí ele aparece do nada. Depois de 30 anos esperando, agora que ele tem a promessa de que no meio do seu ministério, Deus vai se apresentar e você vai saber quando o Espírito Santo descer sobre ele. E aí quem é que vem? Primão. Primão Jesus. E aí, primo? João Batista assim, você não está aqui para ser batizado por mim não, né? Eu vim para ser batizado. Mas você ser batizado por mim? Tipo, eu sei que eu nasci primeiro, mas eu sei também que você veio antes de mim. Eu sei que o anjo profetizou para minha mãe antes de profetizar para a sua. Mas eu sei que quem mandou o anjo foi você. Imagina que loucura. Eu que deveria vir a você, e você que eu te batize. Jesus, não fala alto não. Só me batiza por enquanto, porque vai dar certo no final. E aqui que mora a beleza desse momento. Depois de ser batizado, versículo 16, Jesus saiu logo da água. Igual aquele, eu amo pensar, toda vez que eu prego isso eu imagino a mesma cena. Sabe aquelas propagandas que a pessoa sai da água e joga o cabelo molhado assim? Imagina Jesus saindo, igual o Rambo saindo da água assim. Com as duas pistolas. Só que aí nesse momento, quando Jesus sai em câmera lenta assim da água, João Batista com a mão na cabeça dele talvez assim, ó. Uau! E o Espírito Santo vem descendo como uma pomba, gentilmente descendo.
e abraça Jesus como se fosse um manto. E João Batista olhando. Ha! Yes! Igual aquele momento do Chosen. João Batista celebrando Jesus assim. Eu sabia! E aí Jesus saindo da água, o João Batista já aproveita. Pessoal, eis aí o Cordeiro de Deus. Que remove, que retira o pecado da humanidade. É Ele que nos dará paz diante de Deus. Yeah! Só que é legal que diz o seguinte depois disso. O Espírito Santo não é a única pessoa da Trindade que quer participar desse momento. O Pai no céu resolve aparecer. Ele abre um zíper na eternidade. Assim. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Uau! E o povo treme. Porque alguns escritores vão dizer assim, quando isso aconteceu, na verdade, as pessoas ouviram, mas nem todos entenderam. Muitos ouviram, estremeceram de medo, de terror, mas calcularam, isso foi um trovão. Que doido, é muito boca aberta, é muito zezão. Deus resolve falar e apontar assim, o Espírito Santo já veio, e Deus fala assim, só para ficar claro, só para que todos tenham certeza, este é Deus, meu Filho, cheio do meu Espírito, para fazer a minha vontade, e só para que vocês se alegrem também, eu me agrado demais dele. Eu me alegro demais nele. Eu acho que essa declaração de Deus, ligada àquela passagem que diz, na presença de Deus a plenitude de alegria, na direita de Deus prazeres eternos. Imagine isso. Jesus sendo a pessoa que está à direita do Pai. E o Pai se alegra no Filho com delícias eternas, com prazeres a perder de conta. E Deus fala assim, só para vocês saberem, tá? A minha alegria está na terra. Este homem caminhando no meio de vocês, só para vocês saberem, ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. João Batista deve ter pulado, saltado, feito um hip hop, um break dance. E aí o próximo versículo 4 diz o quê? O capítulo 4, versículo 1, na verdade. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito que apossou dele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o resultado dessa tentação foi, e Jesus saiu do deserto, cheio do poder do Espírito Santo. Quando nós ouvimos uma mensagem assim, ou quando nós ouvimos mensagens como a de João Batista, que são simples, mas que arranham a gente do lado de dentro, a gente não sabe o porquê que a gente gostou da mensagem, o que a mensagem tem de legal, nós só sabemos uma coisa, eu fui ferido pela palavra de Deus. Nós somos tentados a segurar nas palavras da mensagem como esperança. Nós somos tentados a segurar na mensagem como se fosse a mensagem que nos desse alegria, prazer e força para continuar. Quantos de vocês, sério, levanta a mão agora, quantos de vocês permaneceram por anos agarrados simplesmente a uma promessa que Deus fez a vocês? Com o sentimento, eu vou persistir até que eu veja isso acontecendo. Muitas vezes nós
nos apegamos à mensagem, à pregação da mesma maneira. Nós queremos que a mensagem cumpra propósito em nossa vida, como se a mensagem fosse a fonte e o alvo na nossa vida. Mas aí eu volto para aquilo que eu disse antes. Em mensagens como a de João Batista, nós precisamos entender o sujeito da mensagem. Nós precisamos saber de quem ele está falando. A imagodeia existe, pregação existe, ensino teológico existe, adoração existe, discipulado existe, comunhão existe, comida existe, tecnologia e comunicação existem, mas nenhuma dessas coisas são o alvo do porquê nós estamos aqui. Vocês não vêm aqui para ouvir a mensagem. Vocês não vêm aqui para ter comunhão. Vocês não vêm aqui para se reunir com aqueles que vocês amam. Vocês vêm aqui por causa de Jesus. Se nós não entendermos Jesus, quem Jesus é, nós vamos nos apegar a mensagens, nós vamos nos apegar a promessas, nós vamos nos apegar a coisas que não nos levam a Deus. Em outras palavras, para finalizar, a nossa fé não está no batismo. Ouça bem o que eu estou dizendo. Mesmo o batismo sendo um mandamento do Senhor para todos os que creem, a nossa fé não está no batismo. A nossa fé e a nossa esperança não estão na pregação. Mesmo que a pregação é a ferramenta da parte de Deus, usada para chamar, para despertar a fé naqueles que Ele ama. Pregação é ótimo, mas a nossa fé e esperança não estão nela. Nossa fé e a nossa esperança não estão nas profecias e nem nas promessas feitas por Deus a nosso respeito, como povo, como igreja, como indivíduo. Você não deve fundamentar a sua fé em palavras ou profecias, mesmo que as profecias e as promessas são testemunhas da vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso futuro. Elas falam a respeito do coração de Deus para nós, mas elas não são o alvo da nossa fé. Quando nós fazemos isso, não há diferença nenhuma em você e aquele que carrega um santinho na carteira e ora pelo santinho. Não há diferença entre você e alguém que acredita que não vai ser tocado por ninguém porque carrega um patuá no pescoço. Ou aquele que pula 7 ondinhas no Réveillon para acontecer alguma coisa. Não há diferença entre eles e nós quando nós colocamos a nossa fé naquilo que não é Deus, naquilo que não é Jesus. Nossa fé e a nossa esperança não está no fato de fazermos parte da igreja. Mesmo que Deus pode criar uma igreja do nada, das pedras. Ele pode fazer isso se Ele quiser. Ele não precisa disso, mas Ele quis isso. Mas a nossa fé e a nossa esperança não está na igreja. É difícil entender isso, né? Porque a gente calcula que é necessário para chegar a Deus estar na igreja. Nós não fazemos igreja, ou nós não somos uma congregação para termos o alvo da nossa fé. Nós somos uma congregação porque assim Jesus ordenou. Foi Jesus quem ordenou a igreja. E porque Jesus ordenou a igreja, nós obedecemos. Mas não pela igreja, mas por quem ordenou. A nossa fé está na pessoa e na obra de Jesus, que é o Filho de Deus. Entendam isso de uma vez por todas. Muitos vão tentar enganar vocês, seus filhos, seus amigos. Muitos vão fazer malabarismos com a palavra de Deus ainda nos anos por vir, para que nós venhamos nos apegar a coisas, para que nós venhamos nos apegar desesperados, porque se você der isso, você vai receber isso. Ah, porque se você for assim, isso vai acontecer. Venha, porque somente a nossa igreja tem a salvação. Porque se você fizer isso, amigos,
Irmãos, entendam, o Evangelho, começando lá com a pregação de João Batista, não é a respeito do Evangelho em si, como anunciação, como pregação. O Evangelho é poderoso porque ele fala a respeito de Jesus. O poder do Evangelho está em Jesus Cristo. O poder da nossa vida está em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus como fonte da nossa fé e como alvo da nossa fé. É Ele quem faz borbulhar o nosso coração de desejo por Ele. E é Ele quem recebe esse borbulhar do nosso coração por Ele. É Ele quem faz com que as nossas afeições comecem a criar uma fome, sede, um desespero, um sentimento de ausência muitas vezes, um sentimento de vazio. E Ele faz isso em nós, justamente para ter de nós as nossas afeições de volta. Muitas vezes a gente, nesse sentimento de vazio, de desespero, sentimento de distância de Deus, a gente começa a pensar: Deus parou de agir em minha vida, Deus me abandonou, Deus me deixou em paz, Deus me largou de vez. E nós pouco entendemos que a verdade é de que nós só podemos sentir falta de Deus porque Deus está trabalhando em nós. A própria ausência, sentimento de ausência e falta de Jesus é a própria prova de que o Espírito Santo está agindo no nosso coração, nos levando de volta a Jesus. Porque do contrário, se não fosse isso, você nem perceberia. Se não fosse o próprio Espírito Santo, você nem saberia que está pecando. Você nem ligaria para os seus pecados, você nem ligaria para nada. Você não sentiria. Se você está sentindo, se você sente falta, se você sente arrependimento, se você sente temor, se você sente amor, se o coração borbulha, é porque o próprio Espírito do Deus vivo que se apresentou no dia do batismo está agindo hoje no seu coração, te atraindo a Deus pelo poder deste homem que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e hoje está sentado de novo à direita de Deus nas alturas. Essa é a nossa esperança. O Cordeiro de Deus veio. O Cordeiro de Deus cumpriu o seu propósito. Porque se ele não tivesse cumprido o seu propósito, meus amados irmãos, nós estaríamos como os que choram. Nós estaríamos como os que dormem. Nós estaríamos como cegos, perdidos na escuridão eterna, sem saber quem poderia nos socorrer. Vamos ficar de pé. Se levante, feche seus olhos e se posicione diante de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo você pode se apresentar ao Pai. Não tem como você se apresentar ao Pai. O Pai não te aceita, a não ser que você venha em nome do Filho. Ai, Pai, obrigado, porque o seu Filho veio, o Cordeiro, entregue por ti, recebido por ti, em nosso favor. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus que remove o pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Digno é o Cordeiro de Deus que com o seu sangue comprou homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação e fez de nós reino e sacerdotes. Nós reinaremos com Ele. Digno é o Cordeiro de Deus de reinar em justiça. Digno é o Cordeiro de Deus de receber todo louvor, toda glória, todo poder, majestade, louvores. O Cordeiro de Deus é digno da nossa afeição. O Cordeiro de Deus é digno dos nossos pensamentos. O Cordeiro de Deus é digno do nosso tempo. O Cordeiro de Deus é digno da nossa finança. O Cordeiro de Deus é digno da nossa energia e de tudo o que quer dizer ser nós.
toda a minha existência. Não há nada nela do qual Jesus não seja digno. Diga com suas próprias palavras agora, palavras de amor, palavras de proclamação e exaltação a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. No nome dele somos batizados, por ele existimos, para ele vivemos, até que ele retorne e nós seremos totalmente dele. Por ti, Jesus, existimos. Por ti, Jesus, cultuamos. Por ti, Jesus, nos reunimos. A ti levantamos as nossas mãos. A ti levantamos as nossas vozes. Em teu nome invocamos Deus no nosso meio. Por ti, Jesus, recebemos o Espírito Santo de Deus. Porque tu, Jesus, é a nossa esperança. Porque tu, Jesus, é a nossa alegria. Em ti está a nossa vida. Nós só temos a vida eterna porque te conhecemos. E só te conhecemos porque tu se revelaste a nós. Por ti fomos criados, para ti fomos criados, através de ti fomos criados, para que o Senhor recebesse glória por nosso meio. Aleluia. Declare a Ele o seu amor, a sua gratidão. Filho de Deus, que tira o pecado desejado por nós, Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Seus olhos são como fogo, em tua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com um manto de sangue. Desejo
igreja, nos arrependermos diante de Deus, de mesmo nos identificando como igreja, depositarmos a nossa fé e a nossa esperança em coisas que não são Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Por termos passado anos da nossa vida acreditando que estava ok se nós fizéssemos parte de uma igreja, se nós dessemos o dízimo, se nós fizéssemos o que era certo, se não quebrássemos os 10 mandamentos, mas perdendo o ponto da questão de que nós fomos criados para amarmos e sermos amados por Jesus Cristo. Diga isso a Ele, diga isso ao Pai. Peça a graça do Espírito Santo, peça ajuda nessa noite, para que você nunca mais venha esquecer que o alvo da sua fé, o alvo da sua vida, não são coisas, nem atitudes, é um homem, cujos olhos são como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, vestido de um manto branco até os pés, em sua cintura um anel de ouro, com pés como de bronze, de sua boca sai uma espada afiada, em sua mão segura 7 estrelas, caminhando entre 7 candelabros. Esse é o cavaleiro de Deus, este é o verbo de Deus, este é o cavaleiro do cavalo branco, em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que segura o cetro de justiça, com o qual despedaçará as nações, julgando o pecado e a injustiça. Espírito Santo, produz em nosso coração hoje afeto por Jesus. Produz em nosso coração hoje temor por Jesus. Espírito Santo, produz em nosso coração paixão por Jesus. Espírito Santo, produz em nosso coração hoje desejo por Jesus, saudade de Jesus, zelo por Jesus. Produz em nosso coração amor, vida, paz, justiça. Nós queremos andar às sombras de Cristo, nós queremos andar em direção a Cristo, queremos andar no poder de Jesus Cristo. Aviva o nosso coração, Deus, aviva as intenções do nosso coração, aviva a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Aviva-nos, Deus, não nos deixa perder o foco, não nos deixe perder o ponto, não nos deixe perder o motivo pelo qual fomos criados, o motivo pelo qual fomos salvos, o motivo pelo qual fomos chamados, para que Cristo seja glorificado, para que Jesus seja feito famoso, para que Jesus seja exaltado. Aviva o nosso coração hoje, Jesus, aviva o nosso coração hoje. Senhor,
Levante as suas mãos agora aos céus. Vamos orar juntos. Pai, eu peço por estes que aqui estão, toda a nossa congregação e aqueles que nos visitam, eu peço a Ti que o Senhor venha brilhar a luz da Sua face sobre eles, que o Senhor venha demonstrar misericórdia e graça sobre cada um deles, que o Senhor venha prosperar todas as obras das mãos deles, que o Senhor seja generoso para com eles. Eu peço que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre do pecado, não nos deixe pecar em paz. Dai-nos consciência da Sua presença, dai-nos consciência do Senhor acima de nós, atrás, ao nosso redor e através de nós. Que o Senhor seja glorificado em tudo que nós façamos, que em todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, as nossas palavras e decisões, em tudo o Senhor seja glorificado e receba a honra, em nome de Jesus. Amém, amém. Leva-nos em paz, Senhor.